nos Estados Unidos está começando a ser divulgado a possibilidade de que a hidroxicloroquina ela tem ações eficazes no combate ao Covid, né? Justamente agora que saiu o Donald Trump e entrou o Joe Biden. O Biden, né? recomendou o protocolo. Então, e aí simplesmente as pessoas se conformam diante disso, falam, olha, é que eles se equivocaram, né? Na verdade, funciona, né? E você vê, todas essas coisas, elas apontam mais uma vez para a questão da memória. As pessoas não se lembram, e porque as pessoas não se lembram, elas não interrelacionam os fatos, e como elas não interrelacionam os fatos, elas só conseguem viver o agora, o presente. E com isso, você vai moldando as circunstâncias ao seu bel prazer. E isso é uma tragédia porque a gente deveria utilizar a nossa memória enquanto a gente pode. Porque, veja só, no livro 1984, do George Orwell, você tem um órgão ministerial oficial do governo, que é o Ministério da Verdade. E o Ministério da Verdade, ele dita as notícias, e a medida do conhecimento da realidade das pessoas não é a medida do que elas veem na realidade, é a medida do que o partido diz a elas. Então, o que o partido diz é real. Então, a realidade verbal. No Brasil, nós temos esse fato da realidade verbal. Porque qual é o critério de verdade para o brasileiro? Se todo mundo diz, então deve ser verdade. Se um doutor diz, então muito provavelmente é verdade. Se vários doutores e os burgueses que convivem comigo dizem, então não pode ser outra coisa. Só pode ser verdade. O critério do Brasil de verdade envolve essas duas coisas. Primeiro, quantidade. E segundo, a qualidade da quantidade. Bom, esse pessoal todo que está dizendo é o quê? É ralé? Ou assim, são pessoas da mais alta importância na sociedade? Essa pessoa vai no encontro com Fátima Bernardes, então muito provavelmente é verdade o que ela está dizendo. E aí você cria uma situação de neurose verbal. As pessoas não vivem a realidade de fato, vivem a realidade verbal. No 1984 não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte, o Estado, ele tem aparato, ele tem instrumentos de controle, assim, muito cogentes. Tem aquela história lá da teletela, né, que é uma espécie de televisão que fica em cada cômodo, que ela escuta o que você... É o cansaço. Ela escuta o que você cochicha. Se você suar e a sua temperatura corporal mudar um pouco, ela percebe, então é um nervosismo. E aí um pessoal vai te visitar de noite e te leva para um lugar. É isso que acontece no livro. E lá, o que o Ministério da Verdade faz? Toda a comida distribuída, é tudo racionado, né? E tem uma cena lá, eu posso confundir os números, mas ela é desse jeito. Que o Winston, que trabalha no Ministério da Verdade, veja, ele é que reedita as coisas. Então ele tá vendo com os olhos dele o que acontece na realidade. E só que ele não pode falar. Então, ele é forçado a ficar em constante dissonância cognitiva. Ele é forçado constantemente a agir de forma contrária ao que o aparelho sensitivo dele percebe. Isso naturalmente adoece um sujeito, né? E aí tem uma notícia que sai assim... O que aconteceu na realidade? O pessoal comia 20 gramas de ração de chocolate por dia. E agora ia passar a comer 17. Quando o partido anunciava isso pelo Ministério da Verdade, anunciava glorificando as ações do partido, porque a ração tinha sido aumentada de 15 para 17 gramas diárias. E aí o Winston, ele pensa, né? Meu Deus, mas ninguém lembra que era 20, será? As pessoas recebem isso com tanta naturalidade. Lembram. Ou talvez já não lembrem mais. Mas o fato é, se lembrar e expressar isso, a pessoa é sequestrada pelo partido. Então nós ainda não chegamos nisso. Alguém pode achar, não, mas peraí, aí você já tá exagerando. Olha como as coisas estão, meu querido. Abra os seus olhos. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas aqueles que começaram a falar demais receberam algumas suaves visitas da Polícia Federal, a mando de um ministro do STF.